Olá, meus queridos, tudo bom? Prazer falar com vocês neste domingo, tá bom? Eu tô aqui na minha sala, na clínica, um pouco de barulho, eu acho que é o ar-condicionado, mas eu vou deixar, tá bom? Porque aí a gente consegue ficar mais à vontade, mais tranquilo aqui, tá ok? Hoje nós estamos começando a nossa jornada de maio, e o tema da nossa jornada de maio é Deus no centro da família. E o tema de hoje da mensagem é família comprometida com Deus, tá bom? Quem vai pregar para vocês na igreja domingo é o pastor Adalberto. Ele vai falar desse tema. Mas eu estou gravando aqui também, porque você pode acompanhar esta mensagem, que ela faz parte do nosso roteiro de estudos sobre o mês da família, tá bom? Vamos ter uma oração e aí nós vamos falar sobre família comprometida com Deus, tá ok? Muito obrigado, Senhor, por este domingo. Te agradeço pelo teu cuidado conosco, te agradeço porque o Senhor foi o criador da família, o Senhor idealizou a família e o Senhor sustenta a família. E nós, ó Deus, como seres humanos, tendemos a destruir a família. E nós estamos aqui para ouvir da Tua Palavra, ouvir os exemplos da Bíblia, para então corrigir os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ou seja, estamos aqui para alinhar a nossa família contigo. Muito obrigado, fala conosco, usa esta palavra como instrumento, ó Deus, para a edificação da nossa família. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então. O tema é família comprometida com Deus. Eu quero usar uma passagem muito simples e fácil que vocês conhecem, de Josué capítulo 24, verso 15, que diz, olha as palavras de Josué: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. E aí então, eu vou pular um pouquinho do verso, tá? Mas ainda no verso 15 ele diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tá bom? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha gente, nós vivemos dias em que muitas casas estão cheias de móveis, estão cheias de conforto, estão cheias de tecnologia, mas vazias da presença de Deus. Há casas bonitas por fora, mas feridas por dentro. Há famílias que convivem no mesmo espaço, mas não vivem em unidade. Há lares com uma estrutura física, mas sem fundamento espiritual. E isso acontece porque muitas famílias perderam algo essencial, que é o compromisso com Deus. Josué, já no final de sua vida, ele reúne o povo e faz uma das declarações mais fortes da Bíblia. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué entendeu uma verdade poderosa. Uma família sem Deus pode ser uma casa, mas não será um lar. Para ser um lar, a família precisa da presença de Deus. A família precisa da consagração. A família precisa da direção espiritual. A família precisa de uma vida de serviço e adoração. Uma casa sem Deus pode ter aparência de sucesso, mas continuará espiritualmente vulnerável. Por isso, meus queridos, uma casa sem Deus pode ser uma construção muito bonita, mas nunca será um lar firme e consistente. Por isso que a nossa proposta
nesta primeira mensagem é ver algumas verdades que podemos extrair desta passagem de Josué, ou seja, desta escolha que o Josué fez e deixou registrado para nós no seu livro, tá bom? Então vamos lá, vamos ver algumas verdades que deveriam ser seguidas por nós, tá bom? Muito bem. Em primeiro lugar, toda a família serve a algum senhor. Por isso que Josué disse: escolhei hoje a quem sirvais. Quem é que vocês querem servir? Porque toda a família serve a algum senhor. Josué apresenta uma escolha. Ele não diz se quiserem, ele diz escolham. Escolham hoje. Porque toda a família serve a alguma coisa. Se não servir a Deus, servirá a outro senhor. E há famílias que estão servindo ao dinheiro. Há famílias que estão servindo à vaidade, ao ego, ao orgulho, ao status, ao prazer, aos vícios e às distrações deste mundo. Eu lembro que no passado eu encontrei um pai que ele usava droga junto com o seu filho. Tentem imaginar isso, tá? Uma família que, com certeza, estão seguindo muito mais as drogas. Por isso que a pergunta não é: sua casa serve? A pergunta é: sua casa serve a quem? Quando Deus não ocupa o centro, pode ter certeza que outra coisa vai ocupar o centro da casa. Muitos lares não foram destruídos por falta de amor, mas foram destruídos pela presença de outros deuses invisíveis dentro de casa. E esses deuses invisíveis pode ser o Deus da pressa. Ninguém tem tempo para ninguém. Pode ser o Deus do materialismo. Pode ser o Deus da independência. O Deus da ausência espiritual. Mas eu só quero que você saiba. Se Deus não está ali governando a sua casa, pode ter certeza que outro Deus estará governando sua casa. Gente, onde Deus não governa, algo mais governará. Então, o meu apelo para vocês é que façam a escolha. Josué desafiou o povo judeu naquela época: escolham aí quem vocês querem servir. E o versículo é muito bonito, que eles: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá bom? Muito bem. Uma outra verdade aqui dentro deste versículo é que o compromisso com Deus começa com uma decisão. Para mim é sensacional a palavra de Josué quando ele diz: eu e a minha casa. Josué não somente escolheu por si, mas ele também escolheu pela sua família. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê que ele escolheu pela família. Josué não esperou a opinião de todos. Como líder do lar, ele assumiu a responsabilidade espiritual. Ele diz: nós vamos seguir. Por que ele fala isso? Porque ele era o líder do lar, tá bom? Ele não disse: se minha família quiser. Ele declarou: eu e a minha família, nós vamos seguir ao Senhor. Perceberam que alguém precisa tomar uma posição no lar? Alguém precisa decidir que aquela casa será do Senhor. Na liderança, ou como responsável pelo lar, nos faz assumir esta posição, né? Esta posição de importância, tá bom? Diante das nossas
áreas também, tá? Os pais, eles são sacerdotes espirituais, tá ok? Os pais são sacerdotes espirituais. Homens e mulheres assumem a responsabilidade diante de Deus. Não é terceirizar para a igreja. E tem muitas pessoas que fazem isso, terceirizam para a igreja. Não é esperar o outro mudar primeiro, mas é decidir: aqui Deus será honrado. O compromisso da família com Deus começa quando alguém decide assumir a responsabilidade espiritual da casa. Aí sim a gente vê a diferença, tá bom? Vamos para outra verdade. A terceira é que o compromisso se constrói com constância. Josué não decidiu agora por isso. Isso já vinha acontecendo na vida de Josué. Vamos lembrar que os únicos 2 homens, tá, que entraram na Terra Prometida depois daquele péssimo relatório, tá bom? Os únicos 2 foram Josué e Caleb, tá? Josué está aqui, constante, firme, líder do seu lar. Por isso que não basta uma decisão emocional, no meio principalmente de uma crise. É necessária uma construção diária. O compromisso não é um evento. Eu diria que é uma cultura espiritual. Ele se constrói passo a passo. Se constrói através da oração, através da própria palavra, através do perdão, do testemunho, da adoração e da própria presença de Deus no cotidiano. Há uma constância, tá? Nesta construção, nesta confiança em Deus. Por isso que não é apenas um culto doméstico. É a atmosfera espiritual do lar. Muitos querem uma família abençoada sem vida espiritual. Não dá. Querem paz sem oração. Querem unidade sem perdão. Querem filhos firmes sem discipulado. Querem proteção sem presença de Deus. Isso não funciona. O compromisso não se sustenta com intenções. Se sustenta com constância, tá? Então é muito importante que o compromisso com Deus ele se constrói nesta constância, nesta cultura do lar em torno, meus irmãos, da própria pessoa do nosso Deus, ok? Muito bem. Uma última verdade é que o compromisso protege a família. Famílias sem compromisso ficam vulneráveis, porque a batalha pela família ela é espiritual. O inimigo não quer apenas destruir pessoas, ele quer destruir gerações. Por isso que quando há compromisso, a direção, a discernimento, a proteção, a cura, a restauração da família. O compromisso, é claro, não elimina as lutas, mas fortalece a casa para poder enfrentar as lutas. Muitas crises familiares não são apenas emocionais, elas são principalmente espirituais, ou seja, é a falta de Deus no meio do lar. E não se vence apenas com conversa, mas com os joelhos dobrados diante de Deus. Se vence através da obediência à palavra de Deus. Por isso que é muito importante nós pensarmos sobre este compromisso que temos que ter com Deus. Onde existe compromisso, existe uma cobertura espiritual para a família.
Bom, como é que a gente vai concluir? Muitos querem uma família forte, filhos protegidos, casamento saudável, paz no lar. Querem tudo isso, mas sem colocar Deus no centro. E aí eu digo para vocês, é impossível. Não dá para a gente ter uma família forte. Não dá para a gente proteger os nossos filhos. Não dá para a gente ter um casamento saudável se Deus não estiver no centro da nossa família. Não existe família forte sem fundamento espiritual. Não existe. Por isso que eu quero que você pense, quero que você avalie como é que está o estado espiritual da sua família. Quem é que está governando a sua casa hoje? É você? Você já assumiu esse compromisso mesmo com Deus de governar a sua casa? Será que existe um compromisso no seu lar? Ou apenas uma rotina religiosa? Será que a sua família conhece realmente sua fé apenas pelo que você fala ou pelo que você vive? Como que a sua família conhece a sua fé? Às vezes nós falamos demais e não vivemos nada. Nós falamos, temos um discurso correto, eu diria até um discurso bíblico, mas nós não vivemos o que falamos. Se seus filhos repetirem sua vida espiritual, como eles serão? Pense sobre isso. Se seus filhos repetirem a sua vida espiritual, como eles serão? Meus queridos, esta primeira mensagem é um desafio para nós. É um desafio de compromisso. Nós temos que ter este compromisso, esta coragem que Josué teve. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu espero que esta também seja a sua decisão. E você diga mesmo para Deus: Senhor, eu e minha casa, nós vamos te servir. Tá bom? Meus queridos, por hoje é só. Vocês são privilegiados. Vocês vão ouvir a mensagem do pastor Adalberto e depois vocês podem olhar o vídeo. Tá bom? Eu não sei tudo que o pastor Adalberto vai falar. Ele vai falar em cima deste tema também. Mas vou deixar o Espírito Santo de Deus guiar a vida do pastor Adalberto para que a igreja seja edificada com esta primeira mensagem do mês de maio, falando sobre a família, tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço e um beijo no coração. Tchau.